Esta semana completamos um mês desde que o presidente fez aquele circo no 7 de setembro e depois pediu desculpas para o STF via Michel Temer. Desde então, o Bolsonaro está relativamente calado, está bem menos belicoso. Ministro, seja bem-vindo. Vou começar já com você. Esse silêncio tem a ver com os processos que o Bolsonaro e os filhos enfrentam na justiça, porque fica um monte de gente falando em trégua e tal, mas a gente sabe que essas tréguas são sempre muito temporárias, né? Bem, boa noite a todos, a todas. Olha, eu acho que a interpretação que eu faço, né, é que Bolsonaro ele queria realmente dar um golpe de Estado, ou seja, ele planejou isso. Né? Ou seja, ele planejou para ir num crescendo, para no dia 7 de setembro ter milhões de pessoas nas ruas, planejou uma greve de caminhoneiros no dia seguinte, e todo mundo sabe que tradicionalmente as greves de caminhoneiros trazem situações de agitação política, que era tudo que Jair Bolsonaro queria, como uma forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal. Né? Mas eu me lembro que no Brasil, às vezes, tem algumas pessoas que bolam golpes de Estado, né, que chegam até a ser uma piada. Eu lembro da tentativa de golpe do Jânio Quadros. Né? Esqueceu de combinar com os russos, vamos chamar assim, e acabou caindo, não voltando, etc. E tal. O Bolsonaro, acho eu, ele esperava milhões de pessoas nas ruas, porque as pessoas se alucinam, né? Quando elas vivem fechadas nas suas bolhas, então elas acham que as pesquisas são mentirosas, que ele tem uma adesão nacional, que o Datafolha mente, que todos mentem, então eu vou chamar, tá? E aí vai, se entusiasma, fala que não vai cumprir as ordens do Alexandre de Moraes, fala aquelas sandices todas, tanto em Brasília como em São Paulo, mas quando volta, possivelmente as pessoas que viram falam, presidente, não foi tanta gente assim não, só está um pouco iludido. Começa a greve dos caminhoneiros no dia seguinte, um verdadeiro desastre, que evidentemente aquilo que seria para ajudá-lo iria se voltar contra ele. Ele percebe uma situação que ele ficaria isolado, rigorosamente isolado, com o risco de um processo de impeachment, e então chama Michel Temer para tentar ajudá-lo a sair da embrulhada. Aliás, uma coisa bastante curiosa, né? Porque eu não sei quem chamaria Michel Temer para ser conselheiro de alguma coisa, né? Para tentar construir um bom governo. Mas o Brasil é o país da piada pronta. Então ele chama Michel Temer, né? Da lógica deve ter sido o seguinte: como ele ajudou a derrubar um governo, ele deve saber ajudar a salvar isso que eu ia falar isso, ministro. Não dá para dizer que que o Michel Temer não entende de golpe, mas a questão é: o que o senhor acha, então, que faltou para esse golpe acontecer? Faltou uma adesão ainda? Porque tinha bastante gente na rua, isso a gente não pode negar. Faltou uma adesão ainda maior, porque as pessoas que foram para a rua saíram de lá um pouco frustradas com o não golpe, com esse recuo do presidente, esse pedido de desculpas público, essa ligação para o Alexandre de Moraes, que é arqui-inimigo dos bolsonaristas. O que faltou para esse golpe se consumar? Olha, se eu perguntasse isso para o meu avô, que já faleceu, ele diria, meu filho, faltou sustância, né? Faltou sustância. O que é a sustância? Foi muita gente para a rua, mas não o suficiente para um golpe. Não o suficiente para um golpe. Tá? Segundo lugar, faltou sustância no meio empresarial, faltou sustância no Congresso Nacional, faltou sustância nos mecanismos de comunicação de massa. Ou seja, era um golpe a lá Jânio Quadros, vamos ser sinceros. Ele combinou com o time dele, tá? Que foi para a rua levar. E aí decepcionou o time dele e inventou aquela desculpa que chega a ser risível, né? De que, olha, não, eu fiz um acordo, vai ter uma trégua, vai soltar os bolsonaristas, isso vocês vão ver. Eu tenho até os amigos bolsonaristas, esse cara é um visionário, olha que jogada de mestre que ele fez, mas a gente fala, não é possível uma coisa dessa. Né? Mas ó, eu só acho o seguinte, se fosse tão irrelevante essa quantidade de pessoas no 7 de setembro, a gente não teria visto as manifestações posteriores terem menos gente, inclusive dessa última semana, que foi uma manifestação organizada pelo PT, que historicamente sempre teve maior capacidade de mobilização, de colocar gente na rua. Eu só acho que a gente não pode considerar irrelevante as pessoas que estavam ali presentes, porque
pelo menos nesse quesito de mobilização, neste momento, no retrato de agora, ele está mais mobilizado do que o dito campo progressista, né? Concordo, não é irrelevante, é insuficiente. Há uma diferença entre a irrelevância e a insuficiência, né? Se ele tivesse colocado 5, 6, 7 milhões de pessoas nas ruas, aí ele teria a sustância necessária para criar condições de um golpe, embora o setor empresarial tenha rejeitado, embora os bancos tenham rejeitado, embora, digamos assim, o establishment tenha rejeitado. Tá? Então, acho que faltou sustância, né, nesse golpe, e o resultado ele teve que fazer um recuo tático, que ele vendeu para a sua base, que acredito, qualquer coisa que se fale, que ele fale, as pessoas dizem, olha que coisa fantástica, coisa linda, é cloroquina, não usar máscara, qualquer sandice que ele fala, essas pessoas têm uma propensão, estão fechadas a qualquer reflexão sobre isso. E acreditaram, na sua grande maioria acabou acreditando que aquilo era uma grande estratégia de um grande estadista, porque eu não entendi direito o argumento da grande estratégia do grande estadista, mas paciência, não precisa ter a racionalidade para se acreditar nas coisas. Se eu puder entrar... Claro, eu ia até chamar você, já vou jogar para você, porque você já escreveu várias matérias aí sobre as investigações, sobre as rachadinhas da família Bolsonaro no Rio. Queria que você fizesse as suas observações, mas já responder para a gente, qual dos processos você acha que incomoda mais o presidente? Bom, primeiro, só para completar a questão do golpe, depois eu queria ouvir o ministro, sobre, enfim, essa rejeição, né, dos bancos, do setor econômico, ela já vinha se construindo ao longo da semana, antes do 7 de setembro. Né? A minha dúvida é assim, como é que o senhor acha que esse golpe se daria? Né? O senhor falou que faltou sustância, faltou gente na rua, né? Enfim, o senhor imagina cenas como a gente viu em 2013, das pessoas invadindo o Congresso, o senhor imaginava que seria essa a fórmula que ele, enfim, colocaria na prática esse golpe? O que eu achava, tá? Vendo o desenho das coisas. Eu participei, como ministro, de 2 situações de greve de caminhoneiros. Eu diria a vocês que, ao lado das greves das polícias, é uma das piores greves que tem para ser enfrentadas, quando elas, muitas vezes, não têm, inclusive, a adesão da maior parte da categoria. Mas eu diria a vocês que 5% dos caminhoneiros param o país. Basta parar nas estradas, tirar as chaves dos caminhões, porque você tem dificuldade logística para tirar os caminhões, você precisa de guinchos tirando. Você não consegue chegar, os guinchos não estão em todas as estradas, você tem que remover. A Polícia Rodoviária Federal não tem essa condição, nem as polícias rodoviárias estaduais. Você não tem condições de chegar no ponto para remover o caminhão, e aquilo vai paralisando. Quer dizer, nós tivemos que montar no governo Dilma Rousseff uma sala de situação, 2, 3 dias antes de ser deflagrada a greve, que conectava produtores, traçava rotas para desviar os caminhões. Eu tinha uma videoconferência permanente com os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Enfim, foi uma estratégia de guerra por 2 vezes, e mesmo assim a guerra durou alguns poucos dias. No governo Temer, eles não tomaram essas providências, achavam que as coisas se resolviam facilmente, o resultado foi que essa greve quase acabou derrubando o governo Temer. Então eu imaginava os atos de 7 de setembro, ele pensando milhões e milhões de pessoas na rua, a greve dos caminhoneiros defendendo, se posicionando contra o Supremo Tribunal Federal, a população junto com os caminhoneiros, e a partir daí ele poderia decretar a garantia de lei e ordem, que a Constituição permite, que significa pegar o país, decretar a garantia de lei e ordem, que significaria as polícias militares estarem subordinadas ao governo federal e ao exército. Que é o que ele queria, né? Ou seja, ele tiraria dos governadores, através de uma garantia de lei e ordem, cujo motivo era a greve dos caminhoneiros, a possibilidade dos governadores terem o comando das polícias militares. Se ele tem o comando das polícias militares e o comando das Forças Armadas, o povo na rua, o caos colocado, ele tem um instrumento total para invocar aquela tese jurídica absurda do artigo 142, para fazer, inclusive, uma intervenção federal e afastar o ministro do Supremo. Ministro, só me esclarece uma coisa. Só sobre o artigo 142. Ju, só um pouquinho. A Mara tá no mudo, tá tentando falar, tá uma revolução aqui no chat, que as pessoas estão falando Free Mara, liberdade de expressão, parece que a gente tá aí te censurando. Eu queria Mas assim...
É só para esclarecer um ponto que ele falou. Sim, vai lá, Ju, que depois eu queria voltar para o Ítalo responder o que eu perguntei ali para ele. Só que a questão da GLO, não é necessário que os governadores solicitem? Ele poderia fazer de ofício? Não. Pela legislação, você pode fazer de ofício, tá? Pela legislação, você pode fazer de ofício. Agora, a garantia de lei e ordem é uma medida excepcionalíssima que você tem que circunscrever a área, mas tem um componente discricionário muito forte, tá? Então, me parece que isso seria uma estratégia, ou então ele nem para a GLO, ele taca 142 da Constituição, com o povão na rua, com caminhões, intervenção, tal. Uhum. Essa tese que não tem a menor possibilidade de interpretação jurídica, é uma tese, e eu respeito imensamente meu amigo, professor Ives Ganda da Silva Martins, defendeu essa tese, mas francamente, não tem de onde possa se tirar que as Forças Armadas sejam um poder moderador no Estado de Direito. Isso é inacreditável, com todas as vênias do meu querido amigo Ives Ganda da Silva Martins, imaginar que as Forças Armadas possam moderar a relação entre os poderes, intervindo. É a negação do Estado de Direito, é a negação da separação dos poderes, é a negação dos postulados básicos do que o artigo 1º da Constituição fala, que o Brasil é uma república que se caracteriza por ser federativa e ser um Estado democrático de direito. Ítalo, vamos só voltar ali, porque você é um especialista aí nessa seara das rachadinhas aqui no Rio de Janeiro, que tem a ver com a família Bolsonaro. O que você acha desses processos aí que incomoda mais o presidente? Bom, o processo está mais avançado, que é o do Flávio. Ele é um processo que incomoda muito o presidente por, enfim, ter depósitos ali para Michele Bolsonaro, a primeira-dama. Enfim, tem o Queiroz, que é um amigo do presidente muito antigo, né? Mas esse inquérito do Flávio, né, essa denúncia do Flávio, ela hoje em dia ela está bem, digamos, domesticada, né? Ela tem vários pontos ali de fragilidade jurídica, enfim, por decisões, enfim, daqui do Tribunal de Justiça do Rio, do Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, do STJ, e tem ainda uma decisão a ser tomada há algum tempo do STF sobre a questão do foro do Flávio Bolsonaro, né, que está na relatoria do ministro Gilmar Mendes, e, enfim, está há mais de um ano com ele, já foi pautado algumas vezes, e isso tem sido adiado por, acho que já foram 3 ou 4 vezes, já houve 3 ou 4 adiamentos. Agora, o que preocupa mesmo o presidente Bolsonaro é essa investigação em relação ao Carlos Bolsonaro, né, que toca numa personagem que, no caso do Flávio, ela não pôde ser atingida, né, porque ela não trabalhou no gabinete do Flávio, que é a ex-mulher do presidente, Ana Cristina Siqueira Vale. E, ao que tudo indica, ela foi, enfim, quem organizou, né, pelo menos as informações que se tem, foi quem possivelmente organizou esse esquema da rachadinha de uma forma mais estruturada nos gabinetes como um todo, e quando eles se separaram, eles, digamos, fizeram uma transferência de tecnologia e tocaram o barco à sua maneira. Mas ela é um pouco a origem disso tudo, né? E essa investigação do Carlos Bolsonaro, houve a quebra de sigilo da Ana Cristina, e inclusive pega um período muito delicado da vida, delicado financeiramente da vida do presidente, que é o período da separação, né, do divórcio entre ela e o presidente. Ali teve acusação de um cofre no Banco do Brasil com valores não declarados, teve compras de apartamentos, de terrenos em Resende, alguns com dinheiro vivo, enfim, uma situação ainda muito esclarecida, né, com as informações ainda pouco claras, mas eu acho que essa separação da Ana Cristina e do presidente, ela é central, né, para um papel da Ana Cristina nessa rachadinha, né, que está se configurando, e como o presidente depois tocou a rachadinha por conta própria, digamos assim, né? Porque o Carlos, você vê o patrimônio dele, ele não é como o do Flávio, né? O patrimônio do Carlos é um patrimônio de bens, né, de imóveis, ele não é tão grande. O Flávio foi quem, enfim, criou a loja de chocolate, que, enfim, comprou um apartamento na orla da Barra da Tijuca, um apartamento valorizado, e agora uma mansão e tal. Então, eu acho que... Mas o do Carlos, ele tem um outro detalhe, que também a quebra de sigilo do vereador Carlos Bolsonaro pega o período da campanha, né? E ele, enfim, a gente não sabe exatamente qual a estrutura que eles tinham fora ali da campanha oficial, né, que foi declarada ao TSE, se existia alguma coisa ou não, mas o Carlos ele teve um papel primordial
na campanha nas redes sociais, né? Isso aos poucos está se vendo que não era uma coisa assim, enfim, amadora, que o Carlos, da casa dele ali, da Casa 36, lá do Vivendas da Barra, tocava, né? Ele tinha uma estrutura profissional. Então, é possível que ali nas contas do Carlos, talvez isso apareça alguma coisa, mas aí a gente já está no campo das hipóteses. Mas eu acho que essa investigação do Carlos, ela é bem importante também, ela pode preocupar bastante. E ele não tem a saída do Supremo, né? Porque o Carlos, ele tinha o foro especial para ser vereador no Rio de Janeiro. Esse foro acabou, coincidentemente, por numa ação de relatoria do Alexandre de Moraes, né, que foi acompanhado pela segunda turma. O foro especial do vereador aqui no Rio de Janeiro acabou, então ele é um réu, quer dizer, ele é um investigado de primeira instância e não tem debate sobre isso. Então, essa negociação com o Supremo, um bom clima com o Supremo, no caso do Carlos Bolsonaro, acho que não afeta tanto. Então, essa é uma investigação então, um pouco fora de controle, digamos assim. Não, chama atenção que o Flávio realmente transformou a rachadinha num empreendedorismo, né? Foi uma coisa impressionante que aconteceu ali. Mas, Mara, as pessoas querem... Opa, desculpa, Mara. Não, vai lá, termina aí, Ítalo. É que ele usou técnicas de lavagem de dinheiro, mas ele não tão sofisticadas, né, como a gente viu enfim, que a Lava Jato mostrou em alguns momentos, mas ele usou técnicas mais, enfim, a construção da loja de chocolate, ela quase, pela narração, pelo que a narrativa que o Ministério Público bota, ela foi criada basicamente para isso, né, para esse fim, né, de lavagem, pelo que a denúncia e as investigações mostram. Então, eu acho que ele, enfim, aprimorou um pouco essa dinâmica que era muito com dinheiro vivo, enfim, caixas, cofres e tal. Acho que ele, no branqueamento de ativos, pelo que as investigações têm mostrado, ele se empenhou um pouquinho mais. Mara, as pessoas vão me matar se você não falar, não der sua opinião. Era uma brincadeira que eu ia fazer. Eu deixei no mudo porque eu tô gripada, então eu tô tossindo, espirrando, eu achei melhor poupar vocês disso. E aí o ministro falou, porque ele tem amigos bolsonaristas que disseram que foi uma atitude de uma jogada de mestre, enfim, algo assim. E aí era uma brincadeira, perguntava ao ministro, você tem amigos bolsonaristas? Era isso. Só foi uma revelação, mano. Tenho. Na verdade, eu sempre, desde a minha época de faculdade, eu tenho uma questão pessoal de nunca levar a política como uma forma de atrapalhar as relações pessoais. Sempre fiz isso. Tenho amigos em todas as correntes políticas. Quando eu sou deputado, sou amigo de muita gente que fazia uma oposição severíssima ao governo Dilma Rousseff, e eu continuei amigo. Acho que uma coisa é uma coisa, a menos que as pessoas assumam posturas ofensivas, né? Te agridam, te ofendam, tá? Aí me rompeu a amizade. Mas esses amigos meus, que são colegas de turma, alguns deles, falavam exatamente isso, né? Porque, claro, eu provoco todos os dias, todas as horas, todos os momentos, e eu falei, aí, agora, o Bozo deu para trás, né? Brincando. O Bozo deu para trás, não, uma estratégia, um grande estadista. Tal. Eu falei, eu quero entender essa estratégia, depois você me explica com calma, entendeu? Ô, Ju, oi, fala lá. Oi? Ítalo, você queria falar alguma coisa? Não. Desculpa, vamos aqui em frente então. Ô, Ju, hoje o Bolsonaro falou que vai dar um depoimento pessoalmente à Polícia Federal na investigação sobre a interferência dele na própria Polícia Federal, lá na época do finado ex-ministro Moro. Isso pegou o pessoal de surpresa? As pessoas achavam que ele ia fugir dessa ou não? Isso ainda faz parte daquele pedido de desculpas para o Alexandre de Moraes? Menina, faz. Esse pedido, esse ofício, né, na verdade, essa informação de que ele estava disposto a dar o depoimento presencialmente, chegou 15 minutos antes de começar o julgamento, chegou ali em cima do laço, e como sim uma sinalização de armistício, uma sinalização de paz com o Supremo Tribunal Federal. A gente ainda não sabe como é que vai ser esse depoimento. É claro que quando ele se dispõe a ir pessoalmente, ele está dando uma sinalização de que não tem o que esconder. Em outras circunstâncias ele já fugiu desse confronto, digamos assim. É uma sinalização, pode ser uma estratégia jurídica também,
mas, de qualquer maneira, também é uma sinalização ali ao Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes, que é quem está tocando esse processo. E aí eu quero só fazer um adendozinho, que o Ítalo falou sobre a questão aqui do Supremo, que não tem tanta preocupação com o Carlos aqui, mas aqui tem o processo dos atos antidemocráticos e das fake news. E há um tempo, agora não, porque mexeram com a Lei de Segurança Nacional, eu confesso que eu não fui atrás, eu não sei como é que tá. Mas o que eu tinha ouvido no ano passado, quando deu aquela confusão toda, inclusive, que ele xingou o Alexandre de Moraes e tudo mais, o que eu tinha ouvido é que ele estava com muito medo do Alexandre de Moraes mandar prender o Carlos. Porque pela Lei de Segurança Nacional, no processo aberto pela Lei de Segurança Nacional, isso poderia acontecer. Então, acho que, com relação às rachadinhas, nem tanto, mas tem outros processos aqui que também tiram o sono do presidente. Bom, o processo é o que não falta, né, para tirar o sono dele. Agora, essa estratégia de ficar quieto pode estar funcionando em algumas áreas, mas a gente sabe que mesmo calado, o Bolsonaro consegue sempre arrumar confusão. Isso porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. No caso, essa imagem aí que a gente vai ver. Essa imagem fez com que o Bolsonaro fosse denunciado na ONU por entidades ligadas ao direito das crianças. A ONU, por sua vez, já se pronunciou ontem, disse por meio do seu Comitê de Direitos das Crianças que, abre aspas, desaprova nos termos mais eloquentes o uso que o presidente Bolsonaro faz de crianças vestidas em roupas militares, segurando o que parece ser uma arma para promover a sua agenda política, fecha aspas. Mara, que o Bolsonaro não está nem aí para a ONU, a gente sabe, mas esse tipo de uso de imagem de uma criança não surte nenhum efeito no próprio eleitorado dele. Vamos lembrar daquela cena tétrica em que ele tirou a máscara de uma outra criança, não foi a mesma, num momento ali de aglomeração. Quando eu vi isso, eu lembrei daquele último debate que ele participou, e ele fala sobre armas e crianças, eu não vou lembrar exatamente o que era, e a Marina, ela cresce com uma propriedade para cima dele, que ela enquadra ele, aquela cena ficou muito marcante. Ela fala, e a Marina, ela tem propriedade para falar sobre isso, porque ela conhece mães em situação vulnerável, em situações difíceis de comunidades. Ela vira para ele e fala assim: Bolsonaro, não faça isso, nenhuma mãe quer um filho com uma arma na mão. E aí ela descasca e ela desconcerta ele, ela deu uma crescida ali até esquentou o debate. Ela cresceu ali e ela enquadra ele, e ela coloca com muita propriedade eu acho que nenhuma mãe, eu não sou mãe, mas eu acredito que nenhuma mãe queira ver seu filho com uma arma. Então, na hora que ele usa essa imagem, eu acho que, pelo menos, as mulheres que votaram em Bolsonaro ficam pensando se é isso mesmo que elas querem para os seus filhos, né? Se é esse o caminho que elas querem que seus filhos sigam. Essa imagem é muito forte. Quando você usa criança, quando você liga a criança a armas, é uma coisa muito forte. Ser membro do My News é apoiar o jornalismo independente e plural. E agora você pode escolher entre ser apoiador ou parceiro. São 2 opções com vantagens exclusivas. Clique em Seja Membro e descubra todos os benefícios.